começava exatamente pelo caderno de encargos, entre aspas, que o António Tavares aqui nos deixou e que me faz lembrar a minha experiência de autarca, quer enquanto dirigente, quer enquanto essencialmente político, autarca, que durante muitos anos trabalhou seriamente com as coletividades. Eu estive na origem do primeiro regulamento de apoio ao associativismo, não só as filarmónicas, de aquilo que representam as filarmónicas enquanto escolas de música, mas também escolas de cidadania. Nós, em Montemor Velho, tínhamos 4 bandas filarmónicas, todas centenárias, o que era de facto extraordinário. A de Verrido, por exemplo, a União Verridense, com mais de 2 séculos, o que era de facto uma bandeira do ponto de vista daquilo que era o movimento associativo, assim como trabalhei muito com a Federação Distrital das Filarmónicas, como trabalhei com o teatro e com os grupos de teatro amador. Nós tínhamos 10 grupos de teatro amador, incluímos os grupos de teatro amador no próprio regulamento de apoio ao associativismo, assim como com os ranchos folclóricos, dos federados, dos não federados. Ou seja, esta matriz da cultura faz-me lembrar uma expressão que aprendi nos meus tempos mais de jovem, de um professor, que não recordo agora o nome, mas que me dizia: cultura é tudo o que juntamos a nós depois de ter nascido. Esta ideia de que estamos em processo, de que é uma viagem ao longo dos anos, desde que nascemos até que morremos, estamos sempre a aprender. Aquela ideia que estamos todos os dias a aprender qualquer coisa. E pego nisto, Luís, por dizer que estamos aqui a falar sobre cultura e cinema, porque estivemos ainda, vamos fazê-lo talvez no CIT, para falar sobre cultura e teatro, e como iremos falar e abordar todos os eixos que a cultura pode e deve trazer. E talvez o primeiro grande desafio, a primeira conclusão que eu queria aqui partilhar convosco, que está no nosso ideário do programa de governação que o Miguel Poiás Maduro está a coordenar, nós queremos uma cidade geradora de cultura, nós queremos um concelho gerador de cultura. E um concelho gerador de cultura tem que ter vasos comunicantes com a política da cidade, com a política da mobilidade, com a política da educação, com a política do transporte, com tudo aquilo que é hoje verdadeiramente um programa de governação que tem que ter implicitamente cultura. Até porque, muitas vezes, não sei se têm essa percepção, quando chegamos a um espaço, a uma cidade que não conhecemos, nós normalmente avaliamos o nível cultural daquela comunidade pelos gestos, pelas atitudes das pessoas que nos recebem. E fazemos a nossa ideia, a tal primeira imagem que nos vem, que no fundo quase que determina o nível com que aquela comunidade culturalmente está mais ou menos madura, está mais ou menos ativa. E eu gostava muito que o Concelho da Figueira da Foz pudesse passar para esse paradigma. Um paradigma que olha para os seus artistas, do teatro, das artes plásticas, citando aqui o nosso mestre Mário, como já foram citados tantos autores, naturalmente da arqueologia, está ali o Dr. Correia Góes, que é um dos nossos historiadores, ou seja, olharmos a cultura no seu todo, Luís, tem razão, olharmos a cultura naquilo que ela verdadeiramente é enquanto elemento aglutinador e dínamo de desenvolvimento para a nossa sociedade. E por isso olho muito para este Concelho da Figueira da Foz, para as suas 14 freguesias, como estando integradas num novo projeto de desenvolvimento cultural, que é simultaneamente dizer num projeto de desenvolvimento de cidadania. É assim que eu olho para este fenómeno da cultura e, muito em particular, depois, tendo como muito bons exemplos aquilo que disse o António Tavares, o que disse o Lita, o Mário Augusto, o Pedro Mexia e a Teresa Albuquerque. Eu gostava muito que a Figueira da Foz tivesse mais ambição. E quando trouxemos o cinema para a colação, é porque eu conheço razoavelmente bem o mundo do cinema, porque fui eu que estive na gênese de construir a Centro de Portugal Film Commission. O que é que eu fiz? Uma coisa muito simples. Agora que se diz que o Pedro Machado de vez em quando se esquece da Figueira da Foz, lá iremos a esses temas, não é hoje o sítio, mas fui eu que criei, convidei pessoas de todo o centro de Portugal, o António, da Vanca, o Bruno, aqui da Figueira da Foz, o Bruno Manique, na altura, o colega, o Luís das Caldas da Rainha, a malta do cinema, do Festival de Cinema de Coimbra, Leiria, com o Francisco e muitos outros, e criámos aquilo que foi tido como uma das boas práticas, que foi uma Centro de Portugal Film Commission, obviamente na esfera do turismo, mas que tinha sob a sua alçada uma ambição maior. Procurar
tirar partido daquilo que seriam as suas film locations, ou seja, daqueles espaços que têm condições extraordinárias para se poder captar produções, para se poder fazer realizações, em espaços, muitos deles até fora daquilo que seriam os sítios mais convencionais, tirando partido daqueles sítios improváveis que têm características extraordinárias, e fizemos-lo sempre numa relação win-win, ou seja, como é que a região e cada uma das cidades podiam ganhar com este trabalho. E fiz a apologia disto em vários certames internacionais. Estive em Valladolid a apresentar o projeto da Centro Portugal Film Commission. Estive agora em Madrid, há uma semana esta parte, no Landing Madrid. O Landing Madrid é um encontro internacional que está muito relacionado com a imagem, com o cinema e com a capacidade de gerar dinâmicas nas cidades. E por isso tenho essa, digamos, a autoridade de poder dizer que é possível fazer com nova ambição um projeto onde o cinema, e aqui, objetivamente, o Miguel Poiás Maduro disse, eu vou reforçá-lo. Nós queremos que a cidade da Figueira da Foz, o concelho da Figueira da Foz, seja a referência europeia para o cinema. Queremos mesmo. E temos todas as condições para isso. Temos matéria-prima, temos conhecimento, temos história, temos património, temos ADN, temos um conjunto de condições que nos fazem almejar esse grande objetivo de fazer, de facto, da Figueira da Foz essa referência no mundo do cinema, e julgo que com ela nós poderemos atingir outros objetivos. Terceiro, gostava muito que a Figueira da Foz pudesse ser um concelho à semelhança de outros concelhos que estão hoje dentro daquilo que nós consideramos e chamamos a rede das cidades criativas. A ideia de cidade criativa, recentemente temos 4 cidades criativas classificadas na nossa Centro de Portugal. Leiria, a mais recente, Cidade Criativa da Música, Caldas da Rainha, Cidade Criativa do Artesanato, a Idanha a Nova, Cidade Criativa também da Música, nomeadamente com os adufes, e naturalmente Óbidos, Cidade Criativa Literária. Porque é que a Figueira da Foz não tem condições para estar nesse ranking de se posicionar como uma cidade criativa? Porque a ideia de cidade criativa não é apenas uma marca, é uma marca, e bem, porque nos posiciona interpares, porque nos coloca interpares num ranking, sobretudo, supranacional, mas é mais do que isso, é um ecossistema. Porque a ideia da cidade criativa não tira apenas partido do facto de perseguir determinado objetivo, o caso das cidades europeias da cultura. Nas cidades criativas, o ecossistema permite, como acontece noutras áreas, fazer com que se tire o melhor partido de todos os seus agentes. A comunidade local e o seu ADN, as suas idiosincrasias, aquilo que são as suas características locais, os seus agentes culturais, todos, os seus agentes dinamizadores para podermos perseguir esse objetivo e, naturalmente, o bem que queremos classificar. Pode ser a gastronomia, pode ser o artesanato, pode ser a cultura popular. Há um conjunto de ranking de classificação das cidades criativas onde a Figueira da Foz tem, eu diria, quase a obrigação de querer perseguir esse grande objetivo. Não por ser criativa da Unesco e, portanto, porque tem um selo, e os selos é preciso mantê-los, mas porque ela consegue, através de um processo de candidatura a uma cidade criativa, mobilizar todos os seus agentes. Tal e qual o processo que o António há bocadinho falava, como acontece, da música poder ser uma escola de aprendizagens. E nós temos condições para que isso aconteça. Finalmente, a sua dimensão da sustentabilidade, que hoje sabemos que não é apenas económica. O António Tavares disse bem, e citou o professor Augusto Mateus, que conheço bem de vários fóruns, a ideia da sustentabilidade ser económica, mas ser também social. E ser uma sustentabilidade cultural. O facto de não ficarmos retidos naquela ideia da moda que o Pedro Mexia falava no início da nossa conversa. A ideia de não sermos perenes. E, portanto, esta ideia de que a Figueira da Foz pode e deve ser uma cidade inclusiva, que pode ser uma cidade criativa, pode ser uma cidade geradora, que pode ser uma cidade inclusiva, é uma ideia que não podemos deixar de querer alcançar. E o caso de Barcelona eu conheço muito bem, porque o caso de Barcelona, que o António Tavares citou, é um caso que surge de uma parceria público-privada da cultura e do turismo se terem associado para serem fortemente competitivos do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional, sobretudo do ponto de vista internacional. É por isso que Barcelona faz os anos temáticos, ou da arte, ou da gastronomia,
ou da pintura, ou da dança. Porque é que nós não podemos fazer? Não há nenhum mal em repetir os bons exemplos das boas práticas internacionais. Provavelmente não será tão vantajoso podermos comparar com essas cidades em campanhas de marketing turístico para os quais ou não estamos preparados ou não temos as infraestruturas criadas para nos podermos colocar aí. Esse é sempre o pior dos caminhos, ou esse é sempre o pior dos caminhos, quando nós vendemos uma imagem que não corresponde à realidade. Então, nós temos que fazer o caminho inverso, o tal caminho que o António aqui lançou da sustentabilidade. E são estas 4 ideias que eu quero deixar aqui hoje, já que fui impelido pelo meu coordenador do programa de governação para a Câmara da Figueira da Foz, tendo com boas as notas de todos os oradores, e em particular aqui o caderno de encargos que o António Tavares, o Mário Augusto e o Luís Albuquerque nos deixaram, são 4 ideias centrais na nossa candidatura. A ideia de uma cidade geradora de cultura que cuida dos seus artistas, que cuida do seu património, que cuida das suas infraestruturas de forma transversal, nas freguesias rurais, nas freguesias urbanas, nos equipamentos da cultura, da música, do teatro, sejam eles quais forem, e nós queremos perseguir esse objetivo. Nós queremos ser essa cidade que cuida e que gera cultura. Nós queremos ser uma cidade marca europeia para o cinema. Nós temos o melhor areal da Europa, querido Mário Augusto, melhor que Biarritz, melhor que outras praias, e portanto nós temos todas as condições do mundo para fazermos desta cidade e deste concelho a referência das cidades do cinema da Europa. Nós queremos ser uma cidade sustentável, não apenas ambientalmente, como já o dissemos, não apenas economicamente, mas também cultural e socialmente. Queremos ser e queremos ser uma cidade criativa. Esse é o meu compromisso. Nós queremos ser uma cidade das cidades criativas da rede Unesco Mundial. Temos todas as condições para que isso aconteça. Temos os artistas, começar ali pelo Carlos Moço, que também é um ceramista e, portanto, é um artista. Temos aqui o meu amigo Kim Madeira, que representa esta elite que temos na Figueira da Foz dos artistas plásticos e seguramente tantos outros. Temos aqui candidatos da Marinha das Ondas, de São Pedro. Temos aqui gente que pode e que deve abraçar este grande projeto. Eu não sei qual vai ser, digamos, o futuro próximo do Sítio das Artes. Sei que neste momento a Câmara quer lá colocar o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Se calhar há outros sítios para onde poderia ir o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o devido respeito por aquilo que faz e merece. Provavelmente nós precisamos de ser mais criativos, mais geradores desse campo da cultura, e aí sim, enquanto houver um desempregado, nós iremos bater-nos também para combater esse desemprego, mas a cultura, como dizia o António Tavares, quiçá o nosso maior aliado para podermos incluir e para podermos criar e para podermos resolver esta sociedade. Muito obrigado a todos por terem vindo. Fico muito grato pelo carinho que aqui tiveram.